O Além da Notícia nesta noite está falando especialmente sobre legalização do aborto nos Estados Unidos, tema deste filme, Blood Money, e está falando com o próprio autor do filme, David Cahill, que está aqui. É uma honra muito grande recebê-lo. No mundo inteiro você tem propagado esse filme, sobretudo falado sobre o aborto. E no filme a gente percebe, Dave, muitos testemunhos de mulheres que abortaram, contando suas experiências de dor, de sofrimento, com as consequências do aborto hoje em sua saúde, psicologicamente. Como você encontrou essas mulheres, esses testemunhos, esses tantos testemunhos que estão no filme? Foi fácil encontrá-los? Well, years ago, it was difficult to find those women, but we have more and more women that are coming out to talk about their experience, and they're not. And the reason they are doing that is because they don't want other women to make that same mistake that they have made. Foi um pouco difícil conseguir esses depoimentos, mas os que ele conseguiu foi com o objetivo dessas mulheres que fizeram aborto, né? E tem muitos casos no filme dele, mulheres que fizeram aborto e ficaram com traumas. E o que motivou essas mulheres a se exporem, né? Exporem seus traumas, a sua vida, por ter feito o aborto, foi justamente para evitar que outras mulheres passassem pelo trauma do aborto, né? Então, quer dizer, pensando em colocando o testemunho delas para que outras mulheres não sofressem o que elas estão sofrendo, foi que fez com que elas dessem um depoimento para ele. Vamos fazer o seguinte, vamos propor que as pessoas de casa acompanhem um trechinho do filme Blood Money. Está no YouTube, você pode depois acessá-lo, assistir inteiramente. E, aliás, eu aconselho, faça isso, assista inteiramente. Mas vamos ver um trechinho. As mulheres se sentem ameaçadas que, se não fizerem aborto, elas vão acabar sendo punidas por isso. Há histórias de namorados que dizem: eu te dou dinheiro e nossa relação continua se você fizer o aborto. Se você optar por ter o bebê, aquela é a porta. Eu estava namorando um rapaz e fiquei grávida. E as primeiras palavras dele foram: você não vai ter ele, vai? Eu me lembro desse peso no meu coração. Aí eu pensei, bom, eu acho que não. E eu estava sob muita pressão. Simplesmente eu acho que a minha opção não foi por escolha. Eu acho que foi... Como eu disse antes, acho que pareceu mais um ultimato. Todos ficavam gritando comigo. Parecia que só viviam gritando comigo e continuavam insistindo. Você tem que matá-lo, você tem que abortá-lo, você não pode criar ele, você tem que procurar a clínica. E é bom você tomar providências. Cada semana que passar, isso vai piorar. Vai. E eu acabei não aguentando tanta pressão deles. Tá aí. Olha, a gente assistindo, a gente fica assim tocado, mexido, né? David, durante a produção do filme foi difícil, encontrou obstáculos, dificuldades diversas ou não? Foi fácil, foi rápido? Conta pra gente aí como foi a produção. Well, our biggest challenge that we had to overcome first was getting the money to make it. We came up with the idea in 2004, and it took us 4 years until 2008 to get the money. O primeiro desafio foi conseguir dinheiro para fazer o filme, né? Ele teve a ideia de fazer o filme em 2004, e é um documentário, né? Ele só foi conseguir realizar em 2008, né? Foram 4 anos tentando conseguir dinheiro, né? E documentário não é tão caro assim, né, para você fazer, mas para conseguir reunir dinheiro para fazer o filme. Então isso já foi a primeira grande dificuldade dele. The second most difficult thing was actually making it, because I had never made a film before. I wasn't in the film industry, so I was learning as I was going on. E a segunda dificuldade é porque ele nunca fez filme, né? Foi o primeiro filme dele. Então, assim, ele foi juntando as peças, né? Foi buscando a pessoal dos câmeras, foi buscar os testemunhos. Ele conhecia o assunto, ele era movido pelo idealismo no assunto, mas ele não sabia como fazer um documentário. Então ele foi metendo as caras, como a gente diz aqui no Brasil, né? So, of course, we made mistakes, but finding the people for testimony was relatively easy, and God provided key people at certain times when we needed them. We just kept going. You know, we'd come across a difficulty or a roadblock, and we'd figure out the way to just keep moving forward. Do you feel a support, spiritual support? Of course.
E ele disse que as pessoas foram chegando para ajudar, né, dando os testemunhos, né, de forma até voluntária, foi conhecendo muita gente ao longo do caminho, né, e ele sentiu que Deus, né, estava muito presente, abrindo as portas e levando ele para as pessoas certas para dar as entrevistas e conseguir realizar. And personally, the worst part personally for myself, and I know my cameraman and all, was actually hearing the testimony from these women. I mean, it's very hard and difficult to sit there and listen to them and see their emotions and hear their pain as they tell their stories. E pessoalmente, o mais marcante para ele foi ouvir os depoimentos das mulheres, né? Porque ele estava do outro lado da câmera, mas ele percebia ali uma explosão de emoções das mulheres, né, que fizeram um aborto e que estavam arrependidas com o aborto. Então isso mexeu muito com a pessoa dele. Eu também teria ficado como você, certamente, muito mexido. Mas depois que você terminou a produção do filme, qual era o seu sentimento pessoal? Satisfação, dor por ter visto, ouvido esses relatos, também elencado números, dados. Qual era o seu sentimento pessoal ao final do filme? Well, of course, proud that we actually got it done, you know, because that was a big accomplishment. But you know, even now when I see it, and I've seen it many, many, many times, you know, I still see mistakes that I made and said, you know, I really should have corrected that. But you know, as a creator of something, you always see the flaws in it. But so I was very glad to be finished with it because, like I said, personally it was difficult, especially because of those testimonies. Ele ficou satisfeito, né, assim, com o resultado, tem orgulho do trabalho, mas ao mesmo tempo, como ele já assistiu muitas e muitas vezes, né, até nas exibições que ele faz do filme, ele vê muitos defeitos, né, muitos erros que ele poderia ter acertado, né. Então, mas ao mesmo tempo ele viu que era o melhor que ele podia fazer e ele está satisfeito com o resultado. Yeah, but I must say, even now, when as many times as I have seen it, it still is emotionally difficult at times because I know the rest of these women's stories. You know, the parts that didn't get into the film, that you know, sometimes are just as bad or worse than what you actually see. E quando ele assiste o filme, ele revive as emoções, toda vez ele revive de um outro ângulo as emoções das mulheres, né, que dão os depoimentos, que para ele realmente a parte mais forte são esses depoimentos das mulheres, que inclusive ele tem no próprio YouTube, além do filme completo, dublado por português e com legendas, tem também uma versão só do depoimento das mulheres, que é uma versão menor, né, de 20 minutos, do filme é 1 hora e pouco, e essa versão de 20 minutos são os depoimentos das mulheres que ele disponibiliza também para escolas, para que possa ser passado para adolescentes. David, agora eu vou te pedir uma opinião sobre a nossa realidade aqui no Brasil. O que você nos diz sobre esse debate nacional aqui quanto à legalização do aborto e o que este debate pode contribuir para a nossa sociedade brasileira? Você teme também que aconteça aqui o que aconteceu em seu país? Qual o seu pensamento? Well, personally, I don't think any government should be paying for abortions or even allowing abortions. You know, to me, that's a tyrannical government. Government is supposed to protect the people, not kill the people, especially kill the most defenseless of its people. Para ele, pouco importa, né, se o aborto vai ser feito, né, com relação à legalização ou não. O que ele percebe é que mata crianças, né? Ele é contra o aborto de qualquer forma, inclusive no estupro também, né? Que aqui no Brasil vamos dizer, legalizado. Já existe uma lei que ampara o estupro. Então, ele acredita que o Estado tem que proteger o ser humano, tem que proteger as crianças e jamais autorizar a morte.
You know, the fortunate thing you have here in Brazil, and I especially noticed the last time I was here, is that you have the news media. A lot of your news media is pro-life, you know, and is willing to tell the story of pro-life. Whereas in the United States, we don't have that. Very few of our media outlets will give the pro-life people time to put forward their message. So you are very fortunate here in Brazil. E ele disse que a gente é muito feliz aqui no Brasil no aspecto de ter uma boa parte da mídia, e a gente faz aqui um reconhecimento, né, à Canção Nova, o trabalho que ela desenvolve, e outras TVs também, que abrem espaço para debater esse assunto. Porque lá nos Estados Unidos, esse assunto ele é boicotado, ele é um tabu, né, porque a mídia ela não é pró-vida, ela é pró-escolha, pró-aborto. Então ele acha que as nossas chances aqui são muito boas, né, para evitar que essa prática, não apenas a legalização, mas que a prática do aborto ela seja desenvolvida. Porque toda vez que você faz o que você está fazendo aqui, né, debatendo, pessoas em casa estão refletindo sobre o tema, vai passar para os filhos, vai passar para os colegas. Então, isso vai levando a consciência de que o aborto é um grande equívoco. E eu diria a você também, temos grande chance de no Brasil continuarmos vencendo essa batalha, porque temos um Congresso e temos parlamentares, e aliás é com eles que eu falo agora, que cada vez mais conscientes estão também sabedores de que o aborto nunca é a melhor solução em situação alguma, e cada vez mais conscientes também os nossos parlamentares têm dado já resposta, e nós agradecemos. Aqui parabenizo de modo muito particular as bancadas católica e evangélica pelo trabalho que vem fazendo, inclusive influenciando outros parlamentares que não estão ligados a elas, mas que estão conhecendo de fato as mazelas que um aborto provoca na sociedade inteira. Porque uma mulher que aborta traz em si as consequências maléficas da prática, e aquilo repercute na vida de outros filhos, no convívio com o esposo, com a sua própria família, porque é uma mulher marcada pela dor, marcada pelo desequilíbrio afetivo, psicológico que o aborto traz, lamentavelmente. Portanto, a gente aqui mais uma vez parabeniza os parlamentares brasileiros que têm sido fortes nessa luta, combatendo o aborto, e aqueles também que nos acompanham agora, para que se engajem também nesta luta, ainda mais conhecendo hoje mais a fundo esse tema. E está aqui o filme, olha, Blood Money, na internet está lá à disposição. Pois bem, eu quero trazer agora o depoimento do deputado Eros Biondini também, que é um desses lutadores nessa causa contra o aborto no Brasil. Nós temos que nos aprofundar naquilo que é o mais precioso, que é a vida humana. Então, para que nós tenhamos argumentos cada vez mais e mais fundamentados, não é? Melhores argumentos. E nós devemos entender que quando nós interrompemos a vida de alguém, essa consequência atinge outras pessoas. E nós sabemos que o resultado na vida de uma mãe, de uma mulher, que mesmo compreendendo em momentos difíceis, em momentos trágicos, opta pelo aborto, e apoiada por muitos que querem a descriminalização do aborto a qualquer custo, essas pessoas sofrem consequências psicológicas, físicas, emocionais, e realmente o aborto é algo ruim para todas as pessoas que estão envolvidas. Primeiro para o próprio embrião, o próprio feto, a própria vida humana que está nascendo. Segundo, para a própria mãe e para aqueles também que envolvem, que ficam com essa consequência para sempre guardado nos seus corações e nas suas mentes. Obrigado ao deputado Eros e, na pessoa dele, tantos outros parlamentares que têm feito este combate ali contrário ao aborto no Congresso Nacional. Bem, você, Dei, voltando a você, novos projetos, novas ideias de produções que possam contribuir ainda mais para este debate em defesa da vida? Right now I'm working on a film on the same topic, abortion, but from an international point of view, about how the UN pushes abortion in other countries, how the UN, like in Chile or here in Brazil, to show that
here we have this international organization that's supposed to be there for peace, yet it pushes the killing of babies. Ele está ampliando nessa mesma linha, né, do filme Blood Money. Ele está fazendo agora uma abertura internacional, né? Ele não está só olhando os Estados Unidos. Ele está fazendo um novo filme, ouvindo brasileiros, ouvindo chilenos, porque lá no Chile estão querendo legalizar o aborto também. Então ele está fazendo, ouvindo essas pessoas para ver o que é que está por trás, que organismos são esses que agem em nome da paz e querem legalizar a morte, por exemplo, né? Então ele está fazendo essa investigação na América Latina, né? E esse filme deve ser lançado no... This movie will be for 2016? Well, we'll see. I mean, you never know how long it'll take. Hopefully by 2016. Ele espera que seja em 2016 que ele lance esse filme envolvendo Chile, que ele passou 4 meses lá agora no Chile, e no Brasil também, que ele já gravou algumas entrevistas também. Muito bem, olha, quero aqui dizer que lamentavelmente o programa já está acabando, viu? Mas preciso também agradecer muito. David, foi um prazer, foi uma honra recebê-lo aqui. Luiz Eduardo Girão, diretor da Estação Luz Vida, obrigado por ser o tradutor de honra, ilustre aqui no nosso programa. E fiquei encantado em ouvi-lo, em conhecê-lo, David, conhecer um pouco do seu trabalho, das motivações que o fizeram entrar nessa luta a favor da vida. Que Deus o abençoe e continue levando você para muitas partes desse mundo inteiro, conscientizando as pessoas. Parabéns pelo seu trabalho. A você que esteve em casa, antes uma palavrinha final, claro, vou dar aqui a você a oportunidade de deixar para todos os nossos telespectadores, já agradecendo a eles também, claro. Well, the most important thing that Brazilians need to understand about abortion is that it does have consequences. The pro-abortion side will tell you it's a quick, easy fix. You know, the woman goes in there, it's 5 or 10 minutes, the abortion is over, and she can go on about her life. O que ele está muito feliz aqui no Brasil de estar mostrando para as pessoas as consequências do aborto, porque é dito para as mulheres que em 5, 10 minutos você faz o procedimento e está resolvido. E não é assim. Ela fica com essas marcas para boa parte da sua vida. But the fact is, every woman has some kind of issues from what she's gone through. Some of them can say no, they don't. But you know, the human mind has a tremendous capacity to push down traumatic experiences. The mind can push down traumatic experiences. Que algumas mulheres podem até pensar, né, que está resolvido após esses 15, 20 minutos de procedimento. Mas essas marcas ficam profundas dentro da alma delas, né? E isso aí tem consequências espirituais, mentais, psicológicas, que são de difícil trabalho. So, in Brazil, you need to do everything you can. Even though you have abortion in some cases, you don't want to expand it. It's not needed. It shouldn't be wanted, because you will then be destroying your future generations, plus destroying the women that have abortions. E que se o Brasil acordar para esse problema, né, debater esse assunto, o aborto aqui pode ser evitado, a legalização dele, né, o que causaria problemas para as futuras gerações do Brasil, né, e o David, ele aprendeu a gostar do país, né, nesse período que viveu, e ele deseja tudo de bom para o nosso país. Muito obrigado, prazer. A você de casa, também uma honra, mais uma vez, na noite de hoje, tratarmos de um tema de tamanha importância. Que contribuição a Canção Nova está dando para a família brasileira, tratando de um tema como este. Fique com Deus, boa noite, bom sono. Não se esqueça, esse programa pode ser visto já na internet a partir de amanhã. Multiplique, divulgue esse programa para outras pessoas. Passe o link quando você acessar na internet, está aparecendo aí, para que outras pessoas possam assisti-lo também. Fique com Deus. Até a próxima semana. Eu passei boa parte desses 20 anos tentando não lembrar disso, mas eu lembro. Ninguém sabe o que acontece numa clínica de aborto. A escolha mais promissora é a decisão que favorece a vida.
a decisão de levar a gravidez até o parto. Em praticamente todas as coletividades de todos os Estados Unidos, existem organizações e pessoas dispostas a ajudar em prol de vidas que merecem florescer. Organizações e pessoas que não são movidas pelo desejo de ganhar dinheiro com o desespero dos outros. Estas são pessoas amáveis que desejam realmente ajudar a mulher em crise a fazer uma escolha, a escolha certa.